TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou apresentar hoje o Janela do Céu, cuja entrevistada é a Virgínia Bach Fachin. Ela que é de Canela, no Rio Grande do Sul, vai contar a sua história de vida hoje para nós, que tenhamos assim a bênção do Senhor, né, nos direcionando para ouvir, aprender, para reter tudo que Deus tem para falar através da vida da nossa irmã. Virgínia, seja bem-vinda. Quero já de antemão te agradecer tu teres aceitado fazer essa entrevista e peço a ti que tu já faça a tua apresentação aí para os nossos telespectadores. Oi, pessoal. Eu sou a Virgínia de Canela. Eu é quem agradeço por poder estar aqui participando das coisas do Senhor. É um pedido que eu tenho feito muito para Deus, que Ele me coloque para participar de tudo que é dele e que eu possa levar o nome dele, eu possa ser serva. Então, eu acredito que isso nada mais é do que um caminho para isso, né? Uma resposta de oração, né, irmã? Isso aí. Moro aqui em Canela, nasci aqui, moro aqui desde sempre, tenho a minha família aqui, tenho meu marido, meus 2 filhos, meu enteado, moramos todos juntos. Olha que bacana. E com a graça de Deus, hoje a nossa família é uma família estruturada no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Virgínia, então, conta para nós assim, como é que era a tua vida? O que mais tu sentia, assim, né, quando tu não eras do Senhor, assim, se tu quiseres contar, inclusive lá na tua infância, se tu sentires do Senhor, pode fazer uma retrospectiva, assim, para a gente te conhecer, por favor. Então, eu não era da nossa igreja, mas eu nasci num lar católico, né, de pais bem praticantes. Eles não eram, porque existe o católico, o famoso católico que é só católico de boca, né? E tem o católico que é assíduo. Sim. E os meus pais eram católicos muito praticantes, assim, participavam de encontros de casais. Então eu cresci na igreja católica. Eu fiz muitos cursos que tem lá, Emaús, e fiz catequese, fiz tudo aquilo que a igreja católica pede, né? Sim. Mas eu nunca tive proximidade com Cristo. Eu nunca conheci de fato Jesus, porque a gente não era ensinado a ler a palavra, a gente não tinha esse ensinamento, mas eu tinha Deus muito presente na minha vida. Eu sempre fui de orar muito. Eu tive desde muito novinha muitas situações que Deus se manifestou. Quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente de carro que eu fiquei muito entre a vida e a morte, assim, eu tive, além de múltiplas fraturas, eu tive hemorragia interna e tal, e desde então Deus vem operando na minha vida, que eu creio que é me buscando, mas quando a gente é nova, a gente tem mais dificuldade de entender, né, os chamados de Deus, assim, então, e realmente... Mesmo naquela busca, assim, tu não conseguia sentir Jesus ali, né, na tua vida, isso? Não sei se a palavra é não sentir, porque eu tinha muito de orar e pedir, e muito acontecia, mas eu não tinha o discernimento de que eu tinha um pai, de que eu podia pedir o que fosse para ele, ou enfim, era mais aquela coisa de agora eu tenho que rezar. Era uma coisa mais automática, diferente do que é hoje, né? Mas que para mim foi um embasamento, assim, e que para mim foi muito mais fácil quando eu conheci a nossa igreja, quando eu conheci todos os princípios, para mim foi muito mais fácil essa entrega. Amém. Porque eu já tinha eu já acreditava em Jesus, eu já tinha essa vivência, mas eu não tinha o conhecimento. Sim.
Que eu Yeah, ainda busco ter, né? Não com tenho todo. certeza. Mas aí, mãe, tu, assim, tu disseste que com 18 anos teve esse acidente e tu continuava assim naquela, né, naquela aproximação com Deus ali que era por meio da oração, que era, né, fazendo os cursos e tal. E aí? Mas estava no mundo, né? Sim. Ah, sim, ficava, fazia as suas atividades normais, assim, e buscava, tipo, mais finais de semana, assim, tipo isso? Eram momentos, ia na missa, ou enfim, fazia uma oração em casa, mas eu era do mundo, o meu comportamento não mudava, as Entendi. minhas atitudes não mudavam. Por exemplo, eu sempre tive o hábito de pequenas mentiras que não tinham nem necessidade. Por exemplo, tu vai hoje? Vou, mas eu não ia, sabia que eu não ia. E Sim. eu não mudava, o meu comportamento não mudava, sabe? Era sempre o mesmo. Eu conhecia de ouvir falar. É bem como tem aquela frase, a gente conhece de ouvir falar e hoje os meus olhos te veem, né? Amém. Hoje eu conheço, hoje eu vejo, eu sei como é. Glória a Deus. E aí? Foram passando os anos, como é que foi a tua aproximação ali, a tua chegada em Jesus, como é que aconteceu? Como a maior parte das pessoas, a gente não vai buscar na alegria, né? A gente acaba encontrando ele quando a gente está sofrendo. E eu tava com a minha busca, o início da minha busca foi em função do meu relacionamento, porque eu tava com um casamento que tinha amor, tinha sentimentos, mas não tinha estrutura nenhuma. Era briga por qualquer coisa, era perder a cabeça, era falar o que não devia, e isso acaba que com o passar dos anos se torna muito cansativo, Sim, principalmente em função dos filhos assistindo, ou assim, uma falta total de clareza, de estrutura num relacionamento, sabe? sim. E aí foi num dia que eu estava extremamente esgotada, assim, que eu pensava em separação, que eu conversei com a irmã Mariana, né, que é a esposa do pastor Márcio aqui de Canela, e ela me resgatou, assim, ela disse, eu quero conversar contigo, a gente pode? Eu falei, a gente pode. Ela veio aqui na minha casa, a gente conversou a tarde inteira, e eu ouvi aquilo de Jesus me encantou, assim, no primeiro momento, aquele primeiro amor que a gente fala, né, foi absurdo, assim, porque eu pensei, é isso que eu quero, é Jesus que vai salvar minha família, não sou eu. Então, para mim, aí foi tudo muito rápido. Eu me entreguei muito de cabeça, me batizei, eu acho que no dia seguinte, porque ela me Olha, explicou. foste Ela me tocada explicou assim, muito forte por Jesus muito. naquela conversa com a irmã. E quanto tempo faz isso, irmã Virgínia? Fez agora, dia 6 de julho, 3 anos. 3 anos. Uhum. Então, tu sentiu Eu, forte ali um desejo, uma necessidade de descer as águas, já sem frequentar grupo familiar e nem tampouco a igreja. sim, ela veio aqui na minha casa conversar numa terça-feira. Na quinta-feira eu me batizei, e daí na próxima segunda que eu comecei a frequentar o grupo familiar. Eu nunca tinha ido. Daí foi o primeiro grupo familiar que eu fui. E aí eu acho que durante uns 6 meses, talvez um pouco menos, eu fui só em grupo familiar. Uhum. Eu não ia na igreja ainda. E aí depois, porque eu consegui, assim, uma bênção que foi para mim, foi a velocidade que eu consegui trazer o meu marido junto pro grupo Amém. familiar. Porque, assim, inicialmente ele, não, mas assim, como ele já conhecia o Márcio, a Mariana, assim, aquilo eu acho que atraiu ele. E Claro. ele não cresceu em um lar que teve nenhum tipo de embasamento, nem fé, nada, assim, ele cresceu, ele não tinha esse conhecimento, né? Mas achei Então, interessante, desculpa, tu dissesse assim que tu foste pro batismo já no dia seguinte após a conversa, né? Eu gostaria de chamar a atenção de quem está nos assistindo, como Deus trabalha diferente com cada um de nós. Cada um tem o seu tempo, obviamente, né? Mas a irmã foi tocada, já desceu as águas porque sentiu aquele mover do Senhor, assim, dentro de si, né? Interessante isso. é que no meu entendimento, quando ela me falou assim,
quem crer em Jesus e for batizado, ela me explicou tudo. E eu pensei, bom, eu creio. Amém. Que mal, eu não conseguia ver nada de mal em eu ser batizada, eu só conseguia ver que ia ser melhor para mim, porque o acreditar em Jesus eu já acreditava, mas eu gostaria de mostrar para ele que eu acreditava e que fosse uma decisão minha, porque, claro, como eu cresci num lar católico, quando pequena eu fui batizada na igreja, mas sem uma escolha minha, não foi uma escolha minha, foi uma escolha dos meus pais, né? Tu entendeste ali o que a palavra diz, como, muito simples, né, como a palavra diz, mas a gente, por ignorância, que a gente chama, por não conhecer a palavra, que às vezes a gente tarda tanto nessa ação. Não, para mim foi assim, ela disse, sobre o batismo, e daí ela me explicou, assim, ela prega muito o batismo, que eu acho sensacional, Amém. sabe, assim, de uma forma muito bem Simples. explicada. E aí na hora eu disse, eu quero, então tá. Daí ela disse, então tá, então a gente vai te batizar, já me disse, pode ir lá que hora, tal hora, posso, então, e assim eu fui, peguei minha mochilinha, botei uma muda de roupa e fui. Glória a Deus. E aí, irmã, e aí tu disseste que o teu esposo, então, ele já em seguida começou a frequentar contigo o grupo familiar também. Frequentar o grupo, a igreja não, as primeiras vezes que eu fui sozinha. No grupo ele ia, mas assim, meio que eu brinco que era bem arredio. Eu me lembro que um dia o Márcio, assim, e era muito, é muito Deus todo o tempo, né? Porque assim, quando a gente começou aí no grupo, a palavra que é, o vídeo que é passado não é escolhido, ele é aleatório. Sim. E sempre era sobre relacionamento, sobre o casamento, sobre o marido, a mulher, os deveres, tipo assim. E o meu marido um dia olhou para mim e disse assim: se é isso aí que eu vou ter que ouvir, muito obrigada, mas eu não quero mais vir. Porque era sobre o homem provedor e a mulher, e tipo assim. E eu sempre trabalhei fora e eu sempre ajudei, e para ele aquilo era muito normal, era. Então, tipo assim, a ideia de que eu vou só sustentar e tu vai cuidar da casa, ou enfim, vai. Como Não, assim? ele falou pra mim: se é isso, muito obrigada, não quero mais vir. Daí eu pensei, Jesus, agora tu vai ter que trabalhar nele, né? Porque. E Jesus, e Deus, assim, foi tão bom pra mim que foi trabalhando isso no coração dele, Amém. que hoje, agora fazem 3 meses que eu encerrei um negócio e desde muito antes disso, meu marido, ele é provedor, ele é o auxiliador, ele é o cabeça da casa. Então, Glória a Deus. Deus fez uma transformação geral aqui em casa. Ele foi um pouquinho depois de mim, assim, tanto a questão de se batizar, quanto a questão de ir no culto, assim, mas isso eu acho que é da personalidade dele, tudo ele gosta de pensar muito, e eu já sou uma pessoa mais impulsiva, assim, eu já me jogo, eu sou uma sanguínea é Jesus que eu quero, então eu vou, sabe? E é um tempo, né, irmã, que Deus tem para cada um, né? Deus faz aquilo ali no coração de cada um. A gente não sabe, é um mistério, né? Mas a bênção é que vocês dois estão assim né, no Senhor. E os filhos, como é que processou isso aí junto aos filhos? Então, né, o meu pequeno sempre com a gente, o nosso pequeno tá sempre Que junto, idade ele tem? 6 anos. 6 aninhos. E o meu mais velho tem 19 e o meu Opa! enteado tem 18. Daí já são uns jovens. Mas assim, ó, jovens que Deus deu pra gente de presente, assim, que eu não, eu só posso agradecer. Amém. Porque quando a gente conversou claro que sim, tudo no tempo de Deus. A gente não força, a gente conversa, a gente tenta mudar as nossas atitudes, porque a gente acredita que muito mais é o exemplo do que a fala, né? Então, todos batizados já. Amém. Glória a Deus. Tá. E assim, agora o meu enteado, ele foi chamado, ele tá no exército, foi servir o exército, que ele fez 18 anos, né? E aí o meu mais velho, que acabava que também tinha, como eu cresci no lar católico, eu induzia ele a isso, Claro. né? Então ele também fez tudo que eu fiz, catequese, crisma, e cresceu lá, mas exatamente da mesma forma que eu, sem entender. E ele começou a ir comigo na igreja agora, nos seminários, enfim, ele tá indo.
Às vezes ele chama a namorada dele, eles vão agora, ele quer chamar os amigos. Assim, eu percebo que ele tá. Tanto que esses dias ele disse assim: a família da namorada dele é uma família que crê em Deus, mas é uma família bem católica, né? E aí ele disse: ah, eles me convidaram para ir na missa, mãe, eu vou, tá? Eu falei: meu filho, faz o que teu coração. E ele foi, daí ele chegou em casa e disse para mim: mãe, ai, não dava para aguentar. Daí eu disse: filho. Ah, tu foi, amém, né? Mas, tipo assim, ele já tá com o discernimento do quanto é Sim. diferente o que a gente tem aqui, assim, o material, o que a gente ouve, o quanto é rico tudo que a gente tem, né? Amém. E vai, com certeza, e creio, já profetizo isso, que ele vai levar o Senhor também ali naquele lar onde ele frequenta, né? Amém. Eu acredito que ele é uma ferramenta do Senhor, porque ele também já passou muito novinho por muitas coisas que Deus intercedeu por ele, assim, de saúde mesmo, né? Amém. Teve E experiência. onde ele também teve entre a vida e a morte, e onde ele também, no momento da dor ali, é mãe, por favor, ora para Deus, para ele me ajudar, sabe? Amém. Então ele já tem essa noção de que Deus pode tudo. Então, irmã, mudou tudo na tua vida. Tudo, tudo. Hoje a minha família é. Hoje eu vivo para minha família. Hoje como eu te falei, eu encerrei esse negócio. Por enquanto, eu tô só em casa, não sei ainda o que Deus vai me direcionar, mas eu sinto que eu vivo para minha família hoje. Assim, é a maior alegria da minha vida, né? Deus e a minha família. Porque Glória a Deus. para mim hoje mudou para o meu marido e mudou para mim também, porque antigamente eu pensava, onde é que já se viu? Eu não vou trabalhar, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que pedir dinheiro, eu vou ter que... E Deus me quebrou tanto em cada detalhe, porque para mim pedir dinheiro para fazer alguma coisa era uma vergonha. Uhum. Tipo, como é que eu vou pedir dinheiro para um homem, para eu? E Deus me, mas ele trabalhou tudo que precisava, assim, ele foi quebrando. E tem muito mais, né? Mas eu digo Amém. assim, essas coisas que eram muito, muito falhas e muito grandes em mim, Deus foi me quebrando, me quebrando, me quebrando. E hoje, mil vezes, eu já disse, amor, eu preciso disso, eu preciso. Para meu marido também sentir que eu preciso dele. Com certeza. Irmã, e a tua relação com os familiares que foram os teus pais ali, no caso, que te conduziram a Deus de uma forma diferente? Tu sente também tu sente que mudou essa relação com eles depois que tu passaste a ter essa aproximação mais íntima com Jesus? O meu pai já faleceu, Ah, né? teu pai Então eu faleceu. tenho. É, ele faleceu. Eu tenho a minha mãe. A minha mãe ainda, ela é uma frequentadora da Igreja Católica, assim, ela ainda é. E o que que eu noto? Eu e minha mãe, assim, apesar de a gente nunca ter tido a melhor relação do mundo já anteriormente, hoje a gente vive uma relação de, como é que eu vou te explicar? Respeito. Porque inicialmente, quando eu comecei aí, eu percebia que ela não tinha muito respeito pela minha escolha. Uhum. Mas hoje ela respeita, e eu acredito que, como toda mãe, apesar de não ser talvez no lugar que ela gostaria que eu tivesse indo, ela saber que eu estou buscando a Deus preenche o coração dela, sabe? Amém. Porque eu acredito que tudo que um pai quer para um filho, uma mãe quer para um filho, é saber que ele está no caminho do Senhor, né? E até às vezes também, né, irmã, mesmo não admitindo, a pessoa percebe a diferença no outro. Pode ser que até que Ah, não. sim, É, sim. Eu então. acredito que sim. É que realmente, assim, eu e a minha mãe, a gente tem. Hoje a gente convive, conversa, mas a gente nunca teve aquela relação de conversar, assim, a troca sobre. Mas é uma coisa que eu acredito que seja dela mesmo, porque é desde sempre, né? Assim, Amém. eu gosto de conversar sobre tudo com meu filho. Eu gosto que ele me conte sobre tudo. Eu gosto. E a minha mãe, ela já é mais fechada, assim. Ela nunca gostou muito talvez de receber, enfim, as minhas informações. Mas hoje eu sinto que tem um respeito. Às vezes ela me diz assim: ah, se vocês forem na igreja e tu quiser trazer o Vicente aqui, que é o mais novinho, se ele estiver cansado, quiser ficar com a avó, então, tipo, já tem um respeito, ela já sabe aonde eu vou, mesmo que ela não concorde, eu acredito que ela seja muito feliz de saber que eu tô buscando Deus, sabe? Sim, eu creio também. E minha família toda, né?
Sim, claro, com certeza. Isso é líquido e certo que há uma diferença e eles percebem. E Deus Ah, acho que sim. nem deixa a gente perceber às vezes, né, que é pra gente não se ensoberbecer. Os outros notam, mas às vezes a gente não nota, né, a diferença que as pessoas que convivem conosco sentem, né? Não, mas tem. Eu sei que tem diferença, porque esses dias o meu tio, que é o irmão da minha mãe, que a gente tem muito convívio, assim, familiar, de fazer almoço juntos e tal. Ele disse pra mim, ué, o que aconteceu contigo? Mas, como ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de convívio ou De busca, assim. de busca por Deus, pra ele eu piorei, porque eu tô mais chata, Ah, entendi. entende? Tipo assim, o que aconteceu contigo? Cadê aquela vida divertida? Ah, porque daí eu ia no almoço tomar caipirinha e tal. E uma das primeiras coisas que Deus tirou da gente foi a vontade de tomar qualquer tipo de coisa, assim, pra. A gente perdeu tanto de mim. Primeiro até foi do meu marido, porque a gente nunca Que foi de benção. beber, não, a gente não era pessoas que tinham vícios nenhum, mas tipo assim, ia no almoço, tinha uma caipirinha, tinha uma cerveja, ou tinha, tava frio, tinha uma taça de vinho. Sim. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente, ai, não, a gente não precisa disso. Faz bem? Não. Tá me agregando? Não. Tá, então a gente. E aí, automaticamente, para minha família, eu acho que eu fiquei mais chata, porque daí tu não é mais tão divertida, ou enfim, daí tu começa a falar de coisas que para eles talvez não estejam agradando tanto, né? Aí tu vê que que tu mudou. Sim, é verdade. É verdade. É bem isso mesmo. Irmã, então assim, deu para perceber a total diferença, né, que Jesus fez na tua vida com o teu compartilhar, assim. Gostaria de te pedir, assim, para deixar, assim, umas considerações finais, aquilo que tu sentir de Deus, assim, para que o público possa ser tocado, assim, de alguma forma, não sei, a pessoa que está assistindo, o que está precisando, mas Deus sabe. Então, que tu possa deixar essas tuas considerações finais, por favor. Amém. Assim, eu gostaria de dizer para todos os irmãos para perseverarem no Senhor, porque eu mesma, nesses 3 anos, não é muito tempo, mas durante muitas vezes eu tive altos e baixos. Porque a gente vive muito, mesmo com vendo, sabendo, entendendo toda a obra, muito mais coisas do que eu falei aqui. O Senhor fez. Por exemplo, mais um exemplo, eu não era casada e eu sempre casada formalmente, eu sempre tive Sim. muito essa vontade. E para o meu marido não era assim, nossa, importante. E foi Uhum. uma das primeiras coisas que o Senhor fez. A gente estava nem um ano na igreja, o Senhor transformou. Então, assim, mesmo eu sei que acontece comigo e com outros irmãos, mesmo a gente vendo tanto a mão de Deus na nossa vida, por vezes a gente quer mais, ou limita o poder de Deus, acha que Deus só pode fazer até um ponto e a gente não tem fé o suficiente ou confia o suficiente. E eu tô aqui para dizer que todas as vezes que ou eu me afastei um pouco, ou eu não busquei como eu deveria buscar, eu não conseguia ouvir Deus da mesma forma. Mas Deus estava falando, era eu quem não conseguia ouvir. E a única prejudicada nisso tudo era eu. Foi eu. Então, assim, à medida que eu me aproximo mais dele, ele fala mais comigo, ele me direciona mais, eu consigo fazer as coisas com mais segurança. Então, tudo que eu tenho para dizer é que, mesmo quando às vezes a gente pode não estar percebendo a mão dele numa situação que está difícil, ou mesmo quando a gente pode não estar sentindo ele como a gente gostaria, porque a gente quer sempre sentir, a gente quer provas de que ele está ali, ou que, enfim, se tu tá me ouvindo, faz isso. E ele não precisa provar nada, porque tudo que ele tinha para provar, ele já provou. E ele já enviou um filho para nos livrar de todos os nossos pecados, para morrer por nós. Então, assim, ele já fez muito mais do que a gente merece. Então, a gente tem que só perseverar, buscar, porque a busca é muito importante. Por mais que a gente ache que às vezes só ir na igreja ou só orar em casa é o suficiente, não é. Não é o suficiente. A gente precisa buscar, a gente precisa assistir, a gente precisa ler. E eu falo isso para os irmãos e eu falo para mim também, porque muitas vezes eu sou falha em todas essas coisas. Só que eu sei o quanto, quando a gente faz isso,
Deus é tão claro, ele é tão amoroso, ele é tão presente todo o tempo, e que quanto mais perto dele a gente tá, mais a gente consegue sentir. Então, assim, o que eu digo para os irmãos é: busquem, perseverem, se entreguem, porque vale a pena. Deus, ele mostra pra gente a cada minuto que a gente se entrega, que ele tá ali. Só que a gente tem que obedecer e a gente tem que se entregar. E é difícil. Eu sei que é difícil. Eu, como uma pessoa explosiva, uma pessoa intensa, é difícil para mim, às vezes, eu não responder uma coisa que eu acho que eu tenho que responder, ou aquela justiça própria que tem na gente, ou enfim, é difícil a gente se negar. Mas tá na palavra que é estreita a porta, né? E larga a porta do mundo. Então, assim, que a gente consiga passar pela porta estreita e se manter ali. Amém. Porque perseverar ali. Porque é muito bom essa vida com Deus, essa transformação que ele faz. E ele faz, eu sou prova de que ele faz. Em muito mais coisas que eu nem tive tempo de falar aqui. Mas que foi só depois de conhecer, de me entregar e de decidir, de escolher o caminho que eu quero para minha vida. Glória a Deus. Muito obrigada, irmã Virgínia. Quero abençoar a tua vida, a vida da tua família. Desejar, assim, que o Senhor continue operando e que cada vez mais vocês estejam próximos dele. Te agradeço e agradeço também a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe e até o próximo Janela do Céu. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.